Oi, eu sou a Gabi Xavier e eu estou aqui para comentar novamente Tatenoyusha, ou The Rising of the Shield Hero, o episódio 10 desse anime que acabou de sair, e vamos falar sobre como anda a história. Vou trazer aqui alguns questionamentos e comentários de vocês ao longo dos meus últimos vídeos, porque a recepção de Tatenoyusha, pelo que eu percebi desde o início que eu tô comentando até agora, tem mudado. Vamos comentar os possíveis fatores para isso acontecer, os principais acontecimentos nesse episódio, e a sua opinião é muito importante para mim. Colabore com essa discussão, até pra gente definir o formato que vai continuar ou não essas reviews de Tatenoyusha aqui no canal. Assiste pra entender, deixa o seu like pra me ajudar, se inscreve aí no canal se você não for inscrito pra acompanhar reviews como essas e análises, listas e tudo que sai todos os dias. Vamos lá. Esse episódio de Tatenoyusha foi, mais uma vez, uma transição para a próxima onda que acabou de começar logo ali no fim do episódio pra dar um gancho e você entender que a ação e a emoção vai vir com tudo, pelo menos é o que a gente espera no episódio 11. Beleza, a gente teve um gancho interessante. Ao longo do episódio, a gente teve só algumas pontuais informações e situações que colaboram para todo o mistério que envolve o Herói do Escudo, esse país para o qual ele foi summonado, e essa divisão de poderes ali do rei e rainha, já que é um matriarcado que vocês falam o tempo todo aqui, eu sei disso, a história já falou, mas por algum motivo a rainha fica enclausurada e não sai, ela tenta dar ordens e controlar a situação através das pessoas que lhe são fiéis, aquelas mulheres que a gente já viu, que parecem umas ninjas, e da sua filha, a Melty, que ela sim seria a futura herdeira ao trono. Ela que inclusive ficou com a missão de fazer ali o jogo de campo e melhorar a situação com o Herói do Escudo. Por que a rainha tem interesse em fazer isso? Porque ela sabe que foi uma injustiça ou tem alguma coisa a mais envolvendo o Herói do Escudo que está relacionado com o interesse dela em fazer as pazes com ele e também com o interesse do rei e da outra filha de deixar a situação cada vez pior para ele? Porque a gente viu inclusive que nem o par, a classe de toda a galera ali da sua party, ele pode, o rei não permite, mas há outros países que podem fazer esse mecanismo, só que eles são distantes. Outros 3 países são citados pelo mercador de escravos, e esses 3 países poderiam ser utilizados pelo Naofumi para conseguir, por exemplo, para a classe da Raftalia, da Filo, que já estão ali prontinhas com level alto, porém foram impedidas por causa de toda essa conspiração que a gente ainda, na história do anime, não entende muito bem o porquê, só consegue cogitar algumas coisas. Surge a curiosidade aí sobre esses outros países inclusive de demi-humanos que nesse país que está o Naofumi são escravos, são maltratados, são mal vistos, e eles têm um país só deles fora dali. Tem outro país que é deles, mas aceita bem os humanos. Então parece que essa tensão entre humanos e demi-humanos é algo até mesmo maior do que nessa nação que a gente está acompanhando. Talvez seja algo até extraterritorial. Surgem mais mistérios, o que é interessante. Mas o episódio não teve ápices, pra falar a verdade, né? A gente teve as situações cotidianas, aquela coisa entre Raftalia e Naofumi, Raftalia que ainda gosta do Naofumi, que cada vez mais gosta dele, que percebe que ele tem a intenção de sair daquele mundo quando ele acabar com todas as ondas que virão. Acabou sua missão, ele vai embora, fica muito triste, tenta pedir pra ele pra acompanhar, aí surge aquele ciúminho de criança, que pra mim é um ciúme de criança da Filo em relação aos dois, e isso tudo é muito lugar comum, não traz mais muita emoção. Aí a gente começa nas críticas que as pessoas têm feito nos comentários, que eu nem sequer tinha citado nos meus vídeos, mas acho interessante trazer pra discussão pra vocês dizerem se concordam ou não. Exemplo, o Naofumi, ele tem se consolidado como um personagem que eu entendo a sua construção, muitas pessoas acham que não se justifica, eu acho que ele tem vários padrões que você espera, não são nem um pouco imprevisíveis, mas eu compreendo a formação dele. É o jovem que entrou cheio de esperanças, expectativas, foi frustrado de uma forma terrível, se blindou, se fechou, tomou raiva de tudo e todos naquele país, especialmente a galera da corte, que repetidamente vai o decepcionando. Tanto é que ele não aceita de forma nenhuma o contato da Melty, mesmo que ela parecesse gente boa e legal, porque decepção já chega. Eu entendo isso. Só que a partir daí, muitas pessoas estão achando que ele não tem carisma. E realmente eu acho que Raftalia, mesmo a Filo, que
é dividido ali, né? Tem gente que odeia ela, acha ela chata, e tem gente que acha ela muito legal e fofinha. Mesmo ela, eu acho que tem mais presença nessa história. Não é necessariamente que ele seja um personagem ruim. Eu acho ele extremamente padrão, na verdade. Muito parecido, como eu falei, com várias características fragmentadas de outros que a gente conhece. Naofumi apenas não tem, pelo que eu tenho visto nos comentários dos meus vídeos, pelo menos, captado muita atenção e carisma e aquela vontade de torcer por ele de muitas pessoas, até mesmo pessoas que curtiam ele no começo, porém acham que ele está muito linear até agora. Pode ser que com toda essa história oculta do que o seu escudo esconde ali das maldições, de possibilidades de uso, pode ser que com isso o personagem seja mais bem trabalhado e cresça daí pra frente. Pode ser que a história, inclusive, evolua muito mais, porque eu tô desde o início com a expectativa de que a história evolua. São 25 episódios previstos pra essa temporada, tem muita coisa pra rolar. Acredito que, inclusive, o material da web novel, light novel, mangá, vá bem além disso até. A gente deve finalizar e ainda esperar uma continuação, talvez. Mesmo assim, eu acho que as coisas estão andando muito calmas. Não calmas em relação à ação apenas, mas lugar comum. Teve muita gente que reclamou no episódio passado que a aparição do herói da lança e de novo da Mine parecia uma aparição da equipe Rocket, sabe Pokémon? Que aparece quase como uma situação cômica, muito mais do que tensa, porque já tá muito batido. Você quase não consegue sentir raiva porque parece um personagem apenas de humor. Pra muitos isso também os está desligando da obra. Eu vejo muita gente, não tô dizendo só em reflexo de views, porque os views de Tate no Yusha em relação ao resto do canal estão bem saudáveis até, se eu quiser continuar ganhando views, é só eu continuar falando que tá indo tudo bem, mas me deixou curiosa ver tanta gente que defendia e curtia lá no início, vindo aqui e postando que, poxa, eu tô quase desistindo. A minha opinião em relação a isso. Eu continuo achando que é uma história que ela tem vários mistérios que ainda me intrigam, que eu acho que serão respondidos nessa temporada, em relação ao rei, à rainha, a esse país como um todo, agora sobre os outros países, sobre o poder do escudo do Naofumi, sobre o que tem de potencial, a relação dele com o Raphtalia não me interessa muito, mas eu sei que isso vai ser desenvolvido ao longo do tempo. O grupo do Naofumi acabou de se expandir no final do episódio também, ele aceitou as pessoas que eram justamente ali do vilarejo que ele salvou na onda que ele defendeu, e eu achei isso muito positivo, porque a gente vai ter um grupo maior, uma dinâmica maior, muito maior do que apenas aquele triângulo dos três ali, Naofumi, Raphtalia e Philo. Vamos ter provavelmente mais diálogos, mais situações, a história pode se diversificar a partir daí. Eu não sei o que acontece, nunca sei o que acontece além do episódio que eu assisto. Eu posso ir lá no mangá, ver comparações, se eu achar conveniente trazer as comparações pro vídeo, eu trago, se não, eu não falo nada, fica apenas pro meu conhecimento, mas eu não avanço além da adaptação pra eu continuar com o mistério. Então, essas pequenas inclusões de pessoas a mais na party, que ele aceitou pra sua party, ele fez todo aquele teste de junta 150 pratas pra comprar esse item que não vale nada, mas pareceu realmente um teste, porque a partir do momento que eles surgiram com aquelas moedas, ele disse, beleza, pode entrar no grupo, só não me decepciona, porque senão vocês vão ver que o negócio não vai ficar muito bom pra vocês. Ele mantém o cuidado, ele se mantém blindado, mas ele vai aceitando as pessoas muito mais. E não apenas pra evolução dele em si, porque não é que eu quero que o Naofumi vire um personagem super bonzinho e que aceita as pessoas e que decide morar naquele país após o fim de tudo, de toda a corrupção. Pode ser que isso aconteça, mas o que me interessa mais é a diversidade de personagens que a gente vai acompanhando. Porque os outros heróis, quando eles aparecem, eles também trazem desafios e mensagens muito semelhantes. A gente entendeu que eles só fazem cagada, que eles não percebem o macro daquele local. Se eles estão apenas cumprindo o jogo, eles sequer conseguem agora receber o prêmio das quests deles, porque o Naofumi tem que finalizar todas elas, porque eles fazem inacabadas. Eles deixam problemas. Um vai lá, mata o dragão fica morto produzindo toxinas e mata um monte de gente, o Naofumi tem que ir lá resolver, matar o dragão zumbi, tirar o corpo. Ou a gente viu agora nesse episódio que o herói do arco, ele foi acabando com rebeliões de déspotas, de líderes que cobravam muitas coisas, que não eram bons, e a galera da rebelião tomou o lugar do outro autoritário e, na verdade, continuou largado. Você precisa resolver o problema, não ir acabar com a missão inicial e continuar. Não é tão simples como seria em um jogo. Eu entendi.
Os heróis basicamente estão ali pra fazer aquele paralelo de que o Naofumi funciona muito mais como o herói sendo o renegado do que aqueles que são as estrelas, que são considerados os bonzinhos, inicialmente pelo menos pela galera ali. Mas desenvolvimento nesses outros 3 heróis é muito pouco. Mesmo o herói da lança que aparece o tempo todo, ele agora virou uma figura muito mais caricata que eu nem sinto mais raiva, só acho ele caricato. Ponto. Cheio de humor e desnecessário. Eu às vezes fico com vontade, como são muitos episódios, de voltar a comentar sempre que tiver algo mais interessante. Por exemplo, nesse vídeo eu achei conveniente trazer as discussões, levantamentos e reclamações de muitos de vocês e trazer também a minha opinião sobre isso. Eu não vou dropar Tate no Yusha, tem muita gente que tá dropando porque estão surgindo personagens femininas novinhas e muita gente tá considerando isso como loli. Loli, na minha concepção, já discuti isso no Twitter inclusive, é a figura que é a representação da menina novinha, só que sexualizada de alguma maneira. Eu não acho que isso tá acontecendo em Tate no Yusha nesse momento e eu sou bem chata com isso, eu vou ser sincera. Só que a relação que os outros têm com essas personagens, né, fora da história, o público em si, aí sim, a pessoa pode desviar e ver e se relacionar da forma que eles quiserem. A história em si eu não acho que tá construindo dessa maneira, então isso não me incomoda, embora eu saiba que incomoda várias outras pessoas. O draminha ali de Raftalia e Naofumi, como eu disse, eu não comprei a história dos dois, eu não acho que a química se construiu, eu não acho que precisaria acontecer, eu acho super bonitinho quando o Naofumi cuida delas como pai e tal, mas eu entendo que isso tá caminhando pra acontecer muito provavelmente, beleza, consigo lidar com isso. Agora, o que eu acho que a história tem que fazer mesmo é engatar, e eu não digo só em ação, que provavelmente virá no próximo episódio, mas em construir esses mistérios e personagens de forma que mesmo que tenha um episódio super de transição, eu goste de ver a dinâmica entre eles. Até esse episódio 10, muitas fórmulas estavam se repetindo, muita coisa acontecia o tempo todo. A emoção, a novidade, estava acabando. Eu tenho expectativa de que a novidade volte. De qualquer maneira, pra mim, Tate no Yusha continua sendo um anime que eu assisto e não sofro por assistir, porque eu acho que ele tem elementos e referências que me prendem à história. Mas eu acho que ele é um anime isekai, que segue muitas expectativas como vários outros, mas que tem uma história que, se fosse melhor desenvolvida, com personagens mais bem construídos, poderia ser muito boa. Não sei como funciona até o final da obra original, então eu não posso dizer se isso vai se cumprir, se a minha expectativa vai chegar onde eu quero, mas eu continuo assistindo esperando que sim. Eu não vou ficar com pensamento pessimista, inclusive porque eu tô comentando aqui toda semana até esse momento. Por enquanto eu continuarei comentando Tate no Yusha em respeito e em resposta ao que vocês querem, porque eu ainda tenho o que falar, mesmo nesse episódio de transição eu tinha um assunto. No que vem, provavelmente a gente vai ter bastante o que falar, porque vai ter alguma coisa ali a mais. Apareceu uma personagem intrigante ao fim do episódio, no começo da nova onda, apareceu um sorriso meio de vilã, não sei. Então temos mais coisas aparecendo, temos mais personagens aparecendo. Estou com expectativas de novo esperançosas para que a coisa engate. Se não engatar, eu posso conversar com vocês e continuar comentando, se não semanalmente, de 2 em 2, ou de assunto relevante em assunto relevante, a gente vê como vai ficar. Eu não estou falando Tate no Yusha por obrigação, nem sem gostar do anime. Apenas não tá seguindo todas as expectativas que eu esperava. Espero que eu tenha me feito entender, mas eu quero saber a opinião de vocês, porque eu realmente fiquei muito assim curiosa em determinados pontos, até mesmo chocada, ou surpresa, a melhor palavra pra usar, de ver que vários de vocês que gostavam muito mais que eu estão parando de gostar. Isso ainda tá acontecendo? Esse episódio reforçou isso? Ou mudou? Qual a expectativa de vocês para o próximo? Eu quero saber a opinião. Se puder, deixa seu like. Se você não curtiu, deixa o dislike. E comenta aqui embaixo, se inscreve se você não for inscrito e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!